Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do professor Ricardo, parabenizar pela organização do evento. Eu acho que eu estou aqui muito mais para aprender do que talvez para passar alguma coisa para vocês. Eu sou professor do Instituto de Biologia e eu participo do programa de pós-graduação em Neurociências e do programa de mestrado profissional em Diversidade e Inclusão, e a minha grande expectativa é tentar unir, tentar relacionar as duas pesquisas, né? Tentar aproximar as duas pesquisas. Então, embora eu tenha colocado como título, né, o papel das neurociências no desenvolvimento de tecnologias para aprendizagem, vocês vão ver que ao longo do trabalho eu estou falando, na verdade, de saúde, já que o desenvolvimento cognitivo está muito associado à saúde, né? Então, eu peço licença para trazer algumas frases de dois teóricos do desenvolvimento humano muito importantes, na minha opinião, né, que é o Piaget e o Vygotsky. O Piaget ele dizia, dentre outras coisas, que quando alguém se interessa pelo que faz, é capaz de empreender esforços até o limite da sua resistência física. Ou seja, é necessário, no processo de aprendizagem, que a pessoa, especialmente as crianças, tenham uma relação afetiva com aquilo que elas estão fazendo, né? Isso é muito importante para a aprendizagem. E o Vygotsky, dentre outras coisas, diz o seguinte: a criança cujo desenvolvimento se vê complicado pelo defeito, na época ainda se utilizava esse termo, né, defeito, né, ou necessidades especiais que a gente utiliza hoje, não é simplesmente uma criança menos desenvolvida que seus coetâneos normais, mas uma criança que se desenvolveu de outro modo. Ou seja, o Vygotsky defendia muito que mesmo a criança que tenha necessidades especiais, ela é capaz de aprender. E os educadores têm essa obrigação de tentar fazer essa criança aprender. E, bom, as últimas leis brasileiras, né, relacionadas ao tema, elas se direcionaram no sentido de fazer com que a escola absorva essas crianças com necessidades especiais. Então, a escola brasileira ela teve que se adaptar nos últimos anos a esse processo, mas a ponta de lança que está lá na escola é o professor. E esse professor, na grande maior parte das vezes professoras, né, elas têm que lidar com isso, né? Num grande grupo de crianças ditas normais, ela tem que lidar com crianças com necessidades especiais. Só que na grande maioria das vezes esses professores não sabem como fazer isso, né? Mas elas caem de paraquedas, as crianças caem ali e elas têm que lidar com esses aspectos. A última lei que eu acho que surgiu foi a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Que diz que o poder público deve assegurar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Então, as escolas são obrigadas a incluir essas crianças, né? Muitos autores nem usam mais o termo incluir, matricular, já que inclusão propriamente dita ainda estamos longe de fazer, né? Se a gente olhar as matrículas nas escolas regulares, a gente vai ver que dentre o número de matrículas de crianças com necessidades educacionais ou educativas especiais cresceu muito nos últimos anos, né? O último dado que eu tenho nesse gráfico aqui é de 2014. Dentre essas crianças com necessidades educativas especiais, um grande número de crianças, né, a maior parte, de crianças com deficiência intelectual. E deficiência intelectual, esse termo ele vem sendo aprimorado ao longo dos anos, né? Durante muito tempo se utilizou retardo mental, né? Isso vem evoluindo muito. A definição talvez mais aceita seja da Associação Americana em Deficiência de Intelectual e do Desenvolvimento, né? Que ela diz o seguinte: é uma deficiência caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, abrangendo muitas habilidades sociais e práticas cotidianas, com características observáveis antes dos 18 anos. Ou seja, é uma definição suficientemente ampla, né? Algumas vezes até vaga. Então, muitas das vezes, a criança não tem esse diagnóstico quando ela chega na sala. Ela não tem o diagnóstico clínico quando ela chega na escola, e é o professor que acaba fazendo isso, né? O professor acaba fazendo uma espécie de diagnóstico com base na experiência empírica que ele tem, as dificuldades mostradas por aquela criança. Então, isso ainda é aceito. Então,
Uma das experiências mais recentes que a gente teve, eu orientei uma dissertação de uma professora de Friburgo, né, em que ela montou um grupo de estudo sobre deficiência intelectual com professores de uma região rural de Friburgo, né, onde o número de crianças com deficiência intelectual era relativamente grande, acima da média, por causa das questões específicas, né, além da contaminação ambiental com agrotóxicos, né, vários casos de síndrome alcoólica fetal, uma série de fatores, né, contribuindo para esse acúmulo de crianças. E ela montou um grupo de estudos com as professoras, e os relatos eram extremamente emocionantes, assim, né, das professoras, mostrando como é que era difícil trabalhar. Muitas já não conseguiam mais, já se davam por vencidas, né, já não conseguiam mais saber o que fazer com aquela criança. Muitas adoecendo pelo fato de não conseguir tratar aquelas crianças, não conseguir lidar, não conseguir fazer aquelas crianças avançarem, aprenderem, né? Então, a gente montou um grupo de estudos e foi impressionante, né? Foi uma coisa... o grupo de estudos, ele previa que cada criança tem que ter um plano pedagógico individualizado, ou seja, cada criança tem as suas próprias necessidades e as professoras, muitas vezes, elas têm que buscar novas técnicas para poder fazer com que essas crianças consigam aprender, né? É um trabalho muito empírico, né? Embora elas tenham uma experiência tácita muito importante, né? Era muito empírico, muito tentativa e erro, né? E os relatos são assim muito subjetivos, né, dos resultados. O aluno não reagia a nenhum estímulo, comia as folhas de atividades que lhe eram dadas, não se relacionava, não brincava no recreio, xingava palavrões, muitas vezes sentava num canto sem querer fazer. O meu aluno avançou bastante, né, depois desse grupo que eles fizeram lá, em relação ao que chegou ao final do ano, o aluno já fazia algumas atividades e relacionava alguns fonemas. Então, a análise ela é muito subjetiva. Essa criança, ela conseguiu aprender, a análise das professoras ainda é muito subjetiva, embora seja extremamente importante. Então, onde que eu acho que entra aí a questão das tecnologias, né? Existem uma série de tecnologias assistivas, né, que auxiliam essas crianças, né, e isso vai desde peças cotidianas, né, que auxiliam na alimentação, uma série de coisas, né? Mas também tem uma série, vou correr um pouquinho, né, uma série de tecnologias assistivas voltadas especificamente para aprendizagem, né? Então, técnicas para segurar melhor, né, aparelhos, né, para segurar melhor o lápis, né, canetas mais grossas, um apoio para o livro, um passador automático de páginas do livro, né? Então, tudo isso são tecnologias que podem auxiliar na aprendizagem. Mas também tem coisas que a maioria delas distante da realidade da escola brasileira. Então, isso aqui são as coisas que as professoras utilizam. E a gente pode continuar aceitando isso como tecnologia assistida, né? Um ábaco, um alfabeto móvel, um quebra-cabeça com letras e algumas imagens e palavras. Então, isso é o que elas utilizam, né? É o que elas conseguem utilizar. Bom, então, essa discussão sobre as novas tecnologias, isso tem que estar associado a programas efetivos de intervenção, né? E uma nova área que surge nos últimos anos é uma associação entre a engenharia da reabilitação com psicologia da reabilitação, análise de comportamento e educação especial, ou seja, como que essa engenharia de reabilitação pode estar associada à educação, né, e ao processo de aprendizagem dessas crianças. Aqui em análise de comportamento, o que eu queria seguir é o seguinte: essa análise de comportamento feita pelas professoras ainda é muito subjetiva, embora seja muito importante, né, esses relatos que elas trazem para a gente, né? Como que a gente pode traduzir essa análise de comportamento de uma forma um pouco mais mensurável, né, mais detectável, que a gente consiga, de alguma maneira, traduzir para uma linguagem mais científica, não querendo desmerecer essa importante interpretação que essas professoras têm do fenômeno, né, mas associar essa interpretação, eu vou correr um pouquinho, associar essa interpretação com algumas técnicas que possam auxiliar ainda mais a implementação dessas tecnologias,
Bom, uma série de pesquisas, né, com deficiência intelectual na área de neurociências e genética têm sido feitas, né? Investigação de quais mutações são mais encontradas, é possível separar crianças autistas de crianças com deficiência intelectual usando técnicas moleculares, utilizando imageamento cerebral, usando eletroencefalografia. Algumas vezes tem dados mostrando intervenções, né, de estimulação direta no nervo vago, como é que isso pode estimular o desenvolvimento da criança. Então, uma série de coisas, isso aqui é tudo recente, né, que estão sendo feitas nas neurociências voltadas para a deficiência intelectual. Então, é possível essa integração, né? Então, como eu tinha falado, né, dessas teorias pedagógicas que falam que para que a aprendizagem seja necessária, é importante que a criança tenha um afeto com aquilo ali, né? A criança tem que se sentir atraída por aquilo ali. E muitas vezes a técnica que a professora usa com uma não pode ser a mesma com a outra criança, né? E ela acaba percebendo isso da pior maneira possível, né? A criança pega tudo, joga fora, xinga e tal, né? Da pior maneira. Como é que a gente pode auxiliar, talvez, isso, né? Então, existem pesquisas direcionadas para o estudo das emoções, né? Nos últimos 15 anos, talvez, o estudo de neurofisiologia voltada para emoções, né? Áreas do cérebro que são mais ativadas, mais estimuladas em resposta a um determinado estímulo, né? Então, a minha grande proposta, talvez, para os nossos estudos, para as nossas colaborações, é que talvez a gente consiga implementar, de alguma maneira, uma forma de verificar se aquele estímulo que é dado para a criança, se ele está realmente ativando áreas do cérebro que geram emoções positivas, por exemplo. Então, essa é uma grande expectativa, né? Então, nesse sentido, né, os estudos na área de interface homem-máquina podem auxiliar na identificação de estados emocionais através da captação e interpretação de expressões faciais, voz e atividade do sistema nervoso central. Então, não é só a eletroencefalografia, mas eu acho que a eletroencefalografia ela deve trazer muito mais resultados para a gente, porque são resultados mais finos, que permitem verificar que áreas do cérebro estão sendo mais ativadas, se essas áreas estão mais relacionadas a aspectos positivos do que negativos. E isso permite verificar se aquela criança, se aquela atividade que normalmente se testa de uma forma empírica, se aquilo ali traz realmente uma emoção positiva para a criança e que isso possa ser utilizado mais vezes dali para frente. Eu vou passar um pouco mais, isso aqui falando um pouco mais sobre a eletroencefalografia, diferentes áreas do cérebro que podem ser analisadas. Existe um mapeamento, né, de onde os eletrodos podem ser captados, as diferentes ondas que são emitidas e podem ser captadas, né? A eletroencefalografia nada mais é do que uma técnica para captar atividade elétrica, né? Flutuação de voltagens resultantes da atividade de neurônios, de regiões específicas do cérebro. Nós temos isso na UF, né? Nós temos mais de um laboratório, o Hospital Antônio Pedro tem também isso, e eu acho que é algo que a gente pode fazer. Então, finalizando, né, então, eu botei emoções entre aspas, né, porque em neurociências emoções não é aquele senso comum que a gente tem de sentimento, não é apenas isso, né, emoções é uma coisa muito mais ampla, né, mas que para isso acontecer é a abordagem interdisciplinar, que é isso que o evento se propôs a fazer, né? Então é necessário noções de engenharia, neurofisiologia, neuroanatomia, bioquímica, conhecimento muito bom desse grupo-alvo, né? E a colaboração dessas professoras vai ser essencial, modelagem matemática, psicofisiologia, tecnologia de sensores, processamento de sinal, design de sistemas e uma série de outras atividades aí, áreas do conhecimento que são necessárias. Então, desculpa, eu passei um pouquinho. Obrigado pela atenção, Luiz. Professor Manuel, parabéns, o tema é bem interessante. No início eu comentei sobre um projeto que tem lá no Instituto de Computação para crianças com síndrome de Down. É um jogo
jogo educativo com personagens que têm feições até da criança com síndrome de Down, então ele se identifica naquele jogo, naquele ambiente. E aí, com a sua fala, me lembrou de um outro projeto também, que é uma câmera que filma o aluno assistindo videoaulas. É um aluno normal assistindo videoaulas. O objetivo ali é saber se a gente consegue, com as expressões faciais do aluno, inferir a qualidade da videoaula, ou pontos de dificuldade, ou pontos que tem que ser melhorada na videoaula. Então, e também tem a interatividade do aluno com a videoaula, porque ele, se tem alguma parte que está mal explicada, ele tende a parar e voltar ela várias vezes antes de passar. Mas a minha pergunta, eu acho que assim, esse slide final ele é bem abrangente, né? Ele inclui, enfim, a parte de engenharia, do eletroencefalograma, um sistema bem mais complexo, né? Mas o que eu estava imaginando é se algo simples como um aplicativo para tablet seria interessante para esse processo pedagógico do aluno que tem deficiência intelectual. Eu acho que sim. Eu não enveredei por esse lado, né, de novas tecnologias, mas a proposta é de tentar verificar como que essa criança, qual a relação dessa criança com esse aplicativo, né? Porque os aplicativos existem vários joguinhos para crianças autistas, tem vários aplicativos falando sobre água. Aparentemente tem uma relação muito forte a criança autista com água, né, e tal. Então tem algumas coisas bastante legais, assim. A questão como mensurar os movimentos faciais. Isso é sensacional, né? Você consegue verificar se a criança está emocionalmente ligada, né? Assim, então, e acho que a eletroencefalografia é mais uma, talvez, né? Mais uma técnica, mas mensurar se realmente aquela criança criou um afeto ou uma emoção positiva com aquilo, né? Então, ao invés da gente criar uma série de aplicativos que eu acho que já existem, né, é verificar se os que já existem, se aquela criança específica, se ela tem uma relação positiva. A ideia é mais ou menos essa. Mas, assim, claro, desenvolver esse negócio... Tem vários trabalhos, né? Aqui no Brasil ainda não, né? Isso não está sendo implementado, mas levar Palm Top para as salas nos Estados Unidos, o pessoal já está fazendo isso há muito tempo, né? Aqui que a nossa realidade ainda não permite. Mas, além dessa análise mais subjetiva do professor, ele gostou... Olha como é que ele está agindo muito melhor agora, até o final do ano ele vai melhorar ainda mais. Realmente a gente trazer para um campo mensurável e que a gente possa traduzir isso mais em termos mais científicos, talvez, né?